Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer o convite gentilmente formulado pela direção nacional da CTB, em especial ao seu presidente Adilson Araújo. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, doutor Renato Lemos, a quem eu conheci, um jovem garoto de calças curtas jogando bola no Centreville e se transformou num médico brilhante, o doutor Fernando Vasconcelos, e dizer que eu vou procurar fazer uma exposição, evidentemente analisando a malfadada PEC 927, que foi editada ontem pelo presidente da República e que tem, teoricamente, por objetivo a preservação de emprego e renda. E, lamentavelmente, quando a gente estuda o conteúdo dessa PEC, o que nós assistimos é exatamente mais uma medida que tem por objetivo aprofundar a precarização das relações de trabalho e, ao mesmo tempo, atacar a organização ou as organizações sindicais em nosso país. A PEC, ela trata pelo menos de 10 a 12 temas de direito do trabalho que poderiam ser objeto de uma exposição um pouco mais demorada. Mas como o meu tempo é um tempo limitado de 20 minutos, eu escolhi fazer uma exposição a respeito de 4 questões que eu considero fundamentais, ou pelo menos as mais relevantes e com maior impacto sobre os contratos de trabalho vigentes. E a primeira delas diz respeito exatamente a um artigo que dispõe sobre a ampliação do chamado princípio do negociado sobre o legislado, da prevalência do negociado sobre o legislado. Todos vocês se lembram, com toda certeza, que, através da chamada reforma trabalhista, esse princípio passou a ser instituído em nossa legislação, de modo a que os acordos e convenções coletivas de trabalho prevalecessem sobre a lei, podendo, inclusive, reduzir determinados direitos previstos pela legislação. A Lei 13.467, ela previa de maneira muito excepcional uma situação em que um trabalhador individualmente poderia celebrar um acordo individual com a empresa com o objetivo de fazer com que esse acordo prevalecesse sobre os acordos e convenções coletivas e também sobre a legislação. E era exatamente o caso daqueles trabalhadores que recebiam pelo menos 2 vezes o maior benefício da Previdência Social, o que hoje equivale a algo em torno de R$ 12.400, e que fosse portador de diploma de nível universitário. Então, apenas alguém que fosse portador dessas 2 características poderia celebrar um acordo individual que prevalecesse sobre a lei ou sobre os acordos e convenções coletivas de trabalho. Afora isso, era proibido expressamente qualquer espécie de acordo individual que prevalecesse sobre as normas coletivas e sobre a legislação vigente. E o que faz a medida provisória de número 927? Qual é a principal maldade, na minha opinião, da medida provisória 927? É que ela, na verdade, institui a chamada prevalência do negociado sobre o legislado, de modo a permitir que os acordos individuais prevaleçam sobre os acordos e convenções coletivas e prevaleçam também sobre a lei, seja qual for o salário do empregado. Isso significa dizer, em última análise, que durante o chamado período excepcional de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro, qualquer que seja, digamos, o acordo que o empregado e o empregador vierem a celebrar, ainda que rebaixe imensamente direitos previstos em lei ou em norma coletiva, esse acordo terá validade. Em última análise, isso significa, na minha opinião, o fim do direito do trabalho até o final do ano de 2020, porque, a rigor, não há rigorosamente, digamos, utilidade para a existência do direito do trabalho se tudo pode ser pactuado diretamente entre o trabalhador e o empregador. Muito bem. A grande questão que se coloca é que, no meu entendimento, essa disposição é inconstitucional.
ela viola o artigo 7º caput da Constituição Federal Brasileira, por ofender ou por violar o chamado princípio da progressividade e da vedação ao retrocesso social, segundo o qual todo o direito legislado que existe em nosso país, todo aquele direito que está previsto na legislação, ele se constitui em um patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de retrocesso. Então, a partir do momento em que se permite que, através de acordo individual, se reduza direitos previstos na legislação vigente e em normas coletivas, está a se violar ao chamado princípio da progressividade e da vedação ao retrocesso social. Por outro lado, eu acho muito importante fazer um esclarecimento a respeito do alcance da negociação que pode ser travada diretamente entre o trabalhador e o seu empregador. E analisando aqui uma situação muito particular, que é saber se objetivamente é permitido ao trabalhador e ao empregador celebrarem um acordo que imponha uma redução de jornada com redução de salário, partindo da premissa de que o negociado pode prevalecer sobre o legislado. E a resposta a essa pergunta é não. Não é admissível, ainda que, digamos, nós considerássemos válida a prevalência dos acordos individuais sobre os acordos e convenções coletivas e sobre a lei, não é admissível um acordo individual que reduza salário com redução de jornada por uma razão muito simples, porque ele viola o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, além do inciso 13º, que estabelece um chamado princípio da irredutibilidade salarial, segundo o qual os salários são irredutíveis, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, a Constituição é expressa ao determinar que somente através de acordo ou convenção coletiva é possível reduzir salário com redução de jornada. E se a Constituição é, digamos, a norma que está no topo da pirâmide das normas jurídicas do nosso país, não pode a medida provisória, que é uma norma inferior, alterar uma disposição constitucional. Existem alguns doutrinadores defendendo a tese de que seria admissível a redução da jornada com a redução de salário por intermédio de acordo individual, com base no artigo 503 da CLT, que dispõe expressamente que, em situações de força maior, é permitido ao empregador reduzir unilateralmente o salário do empregado em até 25%. O que é que acontece? Esse dispositivo ele já havia sido revogado por uma outra lei de 1965, que estabelecia que, mesmo havendo a chamada força maior, uma situação excepcional como essa que a gente está vivendo, apenas através de acordo ou convenção seria possível a redução salarial. E não bastasse essa lei de 1965, a própria Constituição Federal de 1988 terminou derrogando esse dispositivo, razão pela qual o artigo 503 da CLT deixou de existir no mundo jurídico. Por essa razão, não existe sustentação jurídica, não existe embasamento legal nenhum para se autorizar a celebração de um acordo individual que leve à redução do salário com redução de jornada. O segundo aspecto sobre o qual eu quero abordar diz respeito exatamente à chamada suspensão do contrato de trabalho, promovida através do famigerado artigo 18 da medida provisória de número 927, suspensão também denominada como layoff. E aqui é preciso que se esclareça o seguinte, não se trata exatamente de uma medida nova, que adveio com a medida provisória de número 927. O artigo 476, a linha A da CLT, ele já tem uma previsão de suspensão do contrato de trabalho para que o trabalhador, por um período de 2 a 5 meses, possa ficar afastado de suas funções, com o objetivo de participar de um programa de qualificação profissional,
podendo receber da empresa uma contrapartida financeira que não é salário durante o período da qualificação profissional. Entretanto, esse tipo, digamos, de suspensão do contrato, ela está condicionada à celebração de um acordo ou de uma convenção coletiva. Além disso, o artigo 476-A, em conjunto com algumas portarias do extinto Ministério do Trabalho e do atual Ministério da Economia, admite e prevê expressamente a possibilidade da concessão de uma bolsa remuneratória paga com recursos do FAT, além da contrapartida financeira paga pelo empregador, para subsidiar o empregado durante o período de afastamento para a qualificação profissional. Então, isso já está previsto no artigo 476-A da CLT. Qual é, digamos, a grande maldade proposta pela medida provisória 927 através do artigo 18? É que a medida provisória, ela substitui o acordo e a convenção coletiva pelo acordo individual. Então, passaria, em tese, a ser admitida o afastamento do trabalhador das suas funções e a suspensão do contrato de trabalho por até 120 dias, podendo o empregador ou as partes da relação de trabalho eventualmente pactuarem uma ajuda compensatória, entre aspas, é o termo usado pela medida provisória, para subsidiar o trabalhador durante esse período em que ele permanece em qualificação profissional. E isso é um verdadeiro absurdo, porque não há qualquer espécie de garantia de que o empregador vá pagar efetivamente esses valores ao trabalhador, ou quaisquer valores ao trabalhador. Não se fixa um mínimo a ser garantido pelo empregador nessa circunstância. E o que é mais grave, a medida provisória retira a obrigatoriedade de concessão da bolsa através dos chamados recursos do FAT. Ou seja, aquilo que era efetivamente garantido pelo artigo 476 da CLT, a linha A, deixa de estar expressamente assegurado pela medida provisória de número 927. Entretanto, como vocês já devem estar sabendo, ontem o governo editou uma nova medida provisória, a medida provisória de número 928, revogando o artigo 18 da medida provisória 927, que permite a suspensão do contrato de trabalho mediante acordo individual entre as partes da relação de trabalho. Consequentemente, volta a vigorar o artigo 476-A da CLT. Consuma-se o que a gente chama, em direito, repristinação, ou seja, uma norma que, em tese, estava teoricamente revogada, volta ao mundo jurídico e volta a ter, digamos, validade. Isso significa dizer, portanto, que continua sendo possível a suspensão do contrato de trabalho para programas de qualificação profissional. Entretanto, essa suspensão ela só poderá advir de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. O terceiro aspecto para o qual eu quero chamar a atenção diz respeito exatamente a uma série de retrocessos que a medida provisória impõe às normas de saúde, segurança e medicina do trabalho. Então, a medida provisória, ela suspende por um prazo de 180 dias a obrigatoriedade das empresas realizarem exames médicos periódicos, realizarem treinamentos previstos em normas regulamentadoras do trabalho e, ao mesmo tempo, suspende a possibilidade de autuação das empresas por descumprimento de normas trabalhistas, exceto em casos muito excepcionais, como a constatação de prática de trabalho escravo ou ainda de acidentes por morte dentro do estabelecimento empresarial. Não bastasse isso, a medida provisória, ela estipula a possibilidade de celebração para os trabalhadores da área da saúde da jornada de trabalho 12/36, exclusivamente através de acordo individual, devendo-se ressaltar que a própria Lei 13.467
admitia o estabelecimento dessa jornada por intermédio de acordo ou convenção coletiva, devendo-se ressaltar ainda que a medida provisória 927 admite a possibilidade de prorrogação desta jornada 12 por 36 por mais 2 horas extras diárias, o que pode levar um trabalhador da área da saúde a vir a prestar serviços por um período de 14 horas em um único dia. Esse conjunto de medidas, por óbvio, vulnera, em grande parte, a situação de saúde do trabalhador. E faz isso num contexto em que as condições são as mais adversas possíveis. Numa situação em que haveria necessidade de se aumentar o sistema de proteção da saúde do trabalhador. E a medida provisória vai exatamente no sentido inverso, de desestimular o cumprimento de normas de saúde, de segurança, de medicina do trabalho, o que, no meu entendimento, é uma violação clara ao artigo 7º, inciso 22º da Constituição Federal, que assegura a proteção à vida e à saúde do trabalhador através das normas de saúde e de segurança. Portanto, essas medidas todas, às quais eu me referi, se revestem de nítida inconstitucionalidade, que pode eventualmente ser arguída através das ações competentes. O quarto e último aspecto sobre o qual eu quero chamar a atenção diz respeito precisamente ao fato de que a medida provisória ela convalida todas e quaisquer alterações no contrato individual de trabalho realizadas nos 30 dias que antecedem a data da edição da medida provisória, desde que essas mudanças sejam compatíveis com a medida provisória de número 927. Então, exemplificando, a medida provisória 927, que passou a vigorar na data de ontem, estipula a possibilidade de, através de acordo individual, se reduzir determinados direitos previstos na legislação ou em acordo com convenção coletiva de trabalho. Imagine-se uma categoria profissional em que a hora extra seja remunerada com um acréscimo de 70% sobre o valor da hora normal, por força de disposição prevista em acordo ou convenção coletiva. Então, por esta medida, seria possível reduzir o valor da hora extra para 50%. E o que é que diz o artigo 30, salvo engano, da medida provisória 927? Imagine uma situação em que essa redução tivesse sido prevista nos 30 dias que antecedem a edição da medida provisória. Ou seja, a medida provisória nem estava em vigor, o empregador resolveu reduzir o valor da hora extra em comum acordo com o empregado, e o que a medida provisória faz é convalidar, ou seja, confirmar, digamos, a validade desse tipo de mudança, mesmo sem que a medida provisória estivesse em vigor. E isso é um verdadeiro absurdo. Isso é uma violação clara e explícita ao chamado princípio segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Traduzindo em miúdos, a lei não pode retroagir no tempo, salvo para beneficiar um criminoso na esfera penal. Tirando essa hipótese, ela não pode ter, digamos, aplicação para o passado. Ela só pode ter aplicação para o presente e para o futuro. Razão pela qual esse tipo, digamos, de disposição que convalida mudanças que ocorreram no passado é um atentado à chamada segurança jurídica, porque não é possível que, em dado contexto, houvesse uma regulação para a relação de trabalho, estipulando, por exemplo, que o valor da hora extra teria que ser remunerado com um acréscimo de 70% sobre o valor da hora normal e que isso seja modificado no futuro com efeito retroativo. Muito bem, qual é, digamos, a grande conclusão? Eu acho que tão grave quanto essas violações à Constituição Federal e os direitos dos trabalhadores é o chamado silêncio eloquente da medida provisória. E qual é o silêncio eloquente da medida provisória? A medida provisória, ela não tem
qualquer espécie de iniciativa que proteja os empregos, que proteja os salários e que proteja efetivamente a saúde dos trabalhadores. Há uma série de países, por exemplo, em que se garante a estabilidade no emprego em razão da pandemia que acomete o mundo inteiro. A Inglaterra aprovou uma medida de assegurar o pagamento de 80% do salário de todos os trabalhadores que percebam até 2.500 euros por mês. Os Estados Unidos têm um programa que prevê o pagamento de $1.200 para todos os trabalhadores e também para todos os cidadãos durante o período emergencial da pandemia. E o que é que nós temos efetivamente por parte do governo federal em termos de disponibilização de recursos para o trabalhador? Absolutamente nada. Existe uma promessa vaga de concessão de uma espécie de abono de R$200 para os trabalhadores informais que não sejam beneficiados pelo chamado BPC, o benefício de prestação continuada. Mas não há concretamente nada que oficialize, que formalize esse tipo de concessão. E ainda que essa concessão viesse efetivamente a ser ofertada, ela importaria em um gasto da ordem de 15 bilhões de reais. Agora vejam que curioso, enquanto o governo aporta 15 bilhões de reais para garantir esse tipo de benefício, ele disponibiliza para os governos estaduais um programa de apoio de 88 bilhões de reais. Existem linhas de crédito nos bancos públicos que permitem a concessão de empréstimos às empresas durante o período emergencial de 147 bilhões de reais, empréstimo concedido a juros subsidiado. Então, é um verdadeiro escárnio o que essa medida provisória promove, o silêncio eloquente dela. Deixa muito claro que a preocupação deste governo é a preocupação com o chamado equilíbrio fiscal, ou seja, é preciso que, na verdade, ao final do ano, a coluna receita e despesa esteja equilibrada, é preciso que se mantenha as empresas em funcionamento e os trabalhadores, eles que se lixem para enfrentar o coronavírus e também as precárias condições impostas pelo governo federal. Eu quero, por último, chamar a atenção para o fato de que a chanceler alemã, Angela Merkel, ela declarou, e isso consta de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, do último domingo, que vai disponibilizar cerca de 347 bilhões de euros para exatamente combater o coronavírus e dar suporte não apenas à saúde dos trabalhadores, mas como aos empregos e também às empresas. E pela primeira vez em 6 anos, a Alemanha ela não vai ter equilíbrio em suas contas. E a Angela Merkel disse claramente que era preciso deixar de lado a ideia do equilíbrio, é preciso, na verdade, que o Estado invista nesse momento para proteger os seus cidadãos e proteger a economia da Alemanha. Lamentavelmente, nós temos um presidente da República que é uma lástima, que não tem um olhar voltado para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora, e que só pensa em equilíbrio fiscal e só pensa efetivamente em beneficiar as empresas. Mas nós haveremos de resistir a esse projeto e haveremos de derrotá-lo através da atuação do movimento sindical no parlamento e também da atuação do movimento sindical através de outros meios que devam ser utilizados com o objetivo de contestar essas medidas. É isso aí, companheiros e companheiras. Obrigado pelo tempo. Um grande abraço.